Olá, você está na TV Decision e hoje vamos falar sobre segurança da informação nas pequenas e médias empresas brasileiras. Segundo dados da Fiesp, hoje 59% dos cyberataques no estado de São Paulo visam os departamentos financeiros. As pequenas e médias empresas são muito vulneráveis a esses ataques. E por que isso? Porque normalmente essas empresas não têm dentro da sua estrutura um departamento de segurança da informação ou de tecnologia da informação com profissionais especializados, mas mesmo assim, mesmo empresas que hoje mantêm equipes especializadas enfrentam problemas e sofrem ataques cibernéticos. Para avaliarmos as consequências desses ataques num setor extremamente crítico, como é o setor de saúde, eu estou recebendo aqui no estúdio da TV Decision o Dr. José Augusto Negrão. O Dr. José Augusto Negrão é diretor da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética e cirurgião dentista e proprietário da Smile Again. Olá. Olá, muito obrigado pela oportunidade de estar falando sobre um assunto tão online com você, Graça. É verdade. Obrigada, doutor Negrão, eu estou aqui à sua presença. disposição. Que ótimo. Vamos falar, começando exatamente a avaliar o que eu disse no início dessa entrevista. Esse dado da Fiesp é uma referência, mas Sim. Hoje sabe-se que as empresas, independente do segmento em que elas atuam, enfrentam problemas com perdas de dados, invasões e ataques. Mas as médias empresas e as pequenas talvez sejam mais vulneráveis em função de não ter uma infraestrutura, uma equipe dedicada a esse trabalho. O que você acha disso? Você, por exemplo, no seu negócio, na sua clínica, quando foi que você percebeu que isso realmente seria algo relevante para o negócio da Smile Again? Veja, Graça, há alguns anos a gente já se tornou escravo de uma coisa que antigamente a gente não tinha, que era o computador. E o computador passa a gerenciar a sua vida, seus dados, seus pacientes. No meu caso, como eu tenho uma clínica de odontologia e uma clínica de odontologia que trabalha eminentemente com tecnologia de ponta, eu tenho clientes que não são só brasileiros, clientes que são estrangeiros, que vêm ao consultório, enfim, é um sem número de pessoas e de dados que a gente já há algum tempo vem mantendo isso de uma forma que nos permita que não haja uma perda desses dados, porque isso interromperia um trabalho que na nossa clínica já são 35 a 38 anos fazendo. No meu caso, eu já também não fui atacado, graças a Deus, espero que vocês, hackers, não me ataquem, por favor, mas nós tivemos perda de dados. Eu, há alguns anos, adotei um sistema de gerenciamento no meu consultório, que é um programa em que, além dos dados, que são dados pessoais dos meus pacientes e de todas as intervenções que a gente realiza, nós temos também alguns dados de fotografia desses pacientes, de como eles chegaram, depois como ficou feito o tratamento, depois do tratamento. Alguns dados, nós temos todo o manancial financeiro da empresa fica nesse programa, que é um programa que é dedicado a cirurgiões dentistas, mas que ultimamente eu tenho sabido que esse mesmo programa tem sido usado até em cabeleireiros, que é uma coisa muito menor. E por quê? Porque tem um gerenciamento de dados e é um programa barato. Agora, doutor Negrão, o senhor falou uma coisa importante. Muitas empresas acabam, o que se costuma dizer, aprendendo com a dor, tendo uma experiência, claro, né? Muitas vezes não chega a perder uma quantidade tão grande de informação, não chega a ter um nível de criticidade que, de certa forma, interrompa até a operação da empresa, mas é sempre algo relevante. Quer dizer, infelizmente, esse acaba sendo, às vezes, o caminho, quer dizer, ter uma experiência e, a partir dessa experiência negativa, buscar. Essa busca de modelo de proteção num negócio desse porte, como é que é? É difícil encontrar essa empresa que vai providenciar esse serviço? Como é que foi essa escolha na sua visão? Veja bem, no meu caso, o que aconteceu foi que, a partir do momento que eu passei a usar esse sistema de gerenciamento, e fiquei refém, então, de um sistema que me facilitava e me facilita até hoje muito no gerenciamento dos meus pacientes, dos meus recebimentos, etc. A partir disso,
A questão de 2 ou 3 anos atrás, eu tive uma perda de dados. Mas por quê? Por conta do programa que eu estou usando? Não. Foi por conta de um problema físico, de uma HD. Bem, vocês sabem que dentro do computador, a prateleira de informação que nós temos é uma HD. Aquela HD pifou. Quebrou. E de uma hora para outra eu me vi sem ter um backup que me resguardasse daqueles dados que eu tinha perdido. Liguei para a empresa para saber como é que poderia ser feito, etc. Isso nos causou um transtorno muito grande. A partir daí é que eu passei a ter uma visão muito, muito grande do que seria a necessidade de você ter um backup, e um backup confiável dentro da sua empresa. Nós vamos para um rápido intervalo e já a gente retorna falando um pouco mais sobre segurança da informação nas pequenas e médias empresas. Já. Olá, estamos de volta com o segundo bloco de nossa entrevista sobre segurança da informação nas pequenas e médias empresas. Para falar desse tema, contamos com a presença aqui no nosso estúdio do Dr. José Augusto Negrão. Ele é diretor da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética e cirurgião dentista e proprietário da Smile Again. Vamos falar um pouco mais, Dr. Negrão, pois não, Graça, sobre esses desafios. Nesse segundo bloco, eu gostaria de falar de uma modalidade de ataque cibernético que está tirando sono dos empresários, sejam eles de pequenas, médias, grandes empresas, setor público ou privado, que é o sequestro. Bom, a palavra sequestro já não é nova para os empresários, a gente acompanha isso no mundo físico ou real, como as pessoas costumam dizer. Só que agora esse sequestro virou um sequestro virtual e é um sequestro de dados. A área de saúde é uma área crítica porque, além da importância que essa informação tem para o seu negócio, ela provavelmente é uma informação muito importante também, crítica para o seu paciente. Então, tem aí um nível e uma importância muito maior, porque lida com questões que estão relacionadas à saúde, e isso é sempre muito crítico. Como é que você vê hoje? A questão do sequestro de dados já está tirando o seu sono, doutor? Olha, o nosso sono não, porque nós tivemos, como eu já disse, tivemos uma experiência ruim há uns 3 ou 4 anos, em que perdemos nossos dados. E aí fomos obrigados a fazer, a partir disso, que o nosso sistema de gerenciamento de dados da empresa, embora seja pequena, é uma empresa familiar. Eu sou dentista, minha esposa é dentista, e temos mais 2 ou 3 assistentes. Mas toda a vida da odontologia dentro de nossa clínica, ela está perfilada dentro de um sistema de gerenciamento de dados. E na medida que a gente perdeu e a gente aprende a curva da estrada depois que sai dela. É isso que acontece. Nós somos obrigados a buscar uma tecnologia, ou melhorar a nossa tecnologia para que isso não acontecesse mais. Aí nós não estávamos nem pensando em sequestro de dados, que é uma coisa muito, muito grave, porque aquele que sequestra um dado,
de um hospital, como aquele que sequestra um dado de saúde, muitas vezes, no meio daquelas informações, estão pessoas que têm doenças graves, que estão sendo tratadas há anos, e informações que mexem diretamente com vida. No meu caso, como odontologista, como dentista, talvez a gente pudesse pensar, não tem tantas informações tão graves. Mas não é assim. As coisas são muito graves. Eu trabalhei 28 anos dentro de um hospital público. Eu atendo pacientes que têm diversos tipos de discrasias e doenças. Essas doenças precisam ser tratadas e acompanhadas. Muito bem, se eu tiver lá uma paciente que tem um problema com uma medicação, e aquele dado foi me roubado, e eu for fazer um implante, sou especialista em implante, então vou fazer um implante na senhora fulana de tal, que hoje está com 85 anos, e ela tratava comigo há 10, 15 anos atrás e não vinha mais ao consultório porque morava na Espanha, morava na Suécia, etc. Aí ela retorna, doutor Negrão, quero fazer um implante. Eu tenho lá elencado que ela tem uma doença grave. Ela não pode tomar determinado tipo de medicamento, ela tem de ser selecionado o tipo de anestésico que vai ser mais indicado para ela. Se aquele dado foi perdido, eu estou dando um risco muito grande à paciente e a mim, porque na medida que eu não tenho esse dado, eu posso provocar um problema grave. Às vezes a gente olha, por exemplo, você, né? Um tratamento dentário, o que poderia ter, mas é o que você falou, quando você está falando de saúde, as coisas estão elencadas. Claro, né? Claro. Está tudo muito relacionado. E esse sequestro, ele tanto pode extorquir a empresa, sim, como ele também pode extorquir o próprio paciente. Nós estamos vendo casos também nessa linha. Nessa linha. Porque, veja, dentro dos meus pacientes, suponha apenas que eu tenha lá um presidente de empresa. Graças a Deus, eu trato de algumas pessoas que têm cargos públicos ou cargos em empresas particulares que são multinacionais. Bom, na medida que o hacker sequestra os dados da minha clínica, ele pode ter acesso aos dados do meu paciente. Exatamente. E isso é uma coisa terrível, porque eu acabo sendo ferramenta, né? ou o instrumento para que esse hacker possa extorquir, não a mim, que não tenho, talvez não tenha o interesse financeiro, sim, para esse hacker. Mas ele certamente e a reputação da sua empresa, além do que, extremamente comprometida. Além do que você atacar, por exemplo, um presidente da Volkswagen, o presidente da Vivo, isso é uma coisa que, além da segurança desses dados estarem caindo não só nos hackers virtuais, porque esses elementos também podem vender essas informações para a bandidagem, para fazer sequestros, etc, sim, etc. Essa conexão hoje, né, já está claro que ela existe. Ela existe muito. Né, o crime organizado no mundo real também está organizado no mundo virtual e há uma conexão. E é uma conexão muito grande. Né? Esse que é o grande e veja bem, quando você vai a uma entidade de saúde, a primeira coisa que você tem de crer é que você está indo... Se você escolheu aquela entidade de saúde, quer seja um consultório dentário, um hospital, um consultório médico particular, ou mesmo um laboratório, o que você faz ao chegar nessa empresa? Você preenche uma ficha. Os seus dados, quando você está preenchendo uma ficha, isso requer que você tenha uma confiabilidade, sim, no lugar onde você está. Eu estou fornecendo minhas informações, e você fornece de que isso não vai é diferente de você ir, por exemplo, numa loja e comprar uma roupa, um sapato e preencher uma ficha. Nessa loja ou ou qualquer coisa que você esteja comprando, você às vezes pode não declinar o seu telefone celular, não quero o telefone de casa, ou pode ocultar algumas informações, ou até mentir, ou até se negar a preencher. Na área de saúde, não. Na área de saúde, não. Eu estou indo no meu médico, não vou contar para ele o que eu estou sentindo. A partir do momento que você está preenchendo a ficha, você já está dando a ele a credibilidade que ele necessita para estar podendo fazer a investigação do seu caso. Então, isso é terrível. É você abrir, a exposição é muito maior, a exposição é exponencialmente maior do que qualquer outro tipo de exposição. Com certeza. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.
Olá, vamos então para o terceiro bloco da nossa entrevista, falando sobre segurança da informação na área de saúde. O doutor José Augusto Negrão está aqui conosco, comentando os desafios de uma clínica ou de qualquer outro tipo de empresa que atue nessa área em relação não só à proteção dos seus dados, mas à proteção dos dados principalmente dos seus clientes e dos seus pacientes. Doutor Negrão, o senhor hoje é diretor da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética. Como o senhor vem percebendo dentro até da própria sociedade, na convivência com os vários empresários, enfim, e profissionais da área de saúde, como você percebe que eles estão preocupados com essa questão, que essa discussão ela tem avançado dentro da sociedade? Existe alguma agenda voltada para esse tipo de problema dentro da sociedade? Olha, infelizmente não existe uma agenda voltada para essa proteção de dados, para o que a gente chama de proteção do gerenciamento dos nossos pacientes. Isso não é um perigo que se leva a sério, como deveria ser levado. Eu, como diretor da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética, eu tenho a felicidade de conviver com colegas do Brasil inteiro e tenho alguns contatos pelo mundo. E todo ano nós fazemos um congresso em que nesse congresso, então, nós nos reunimos e a gente vê que a maioria, 90% das pessoas usam um programa de gerenciamento de dados dentro do consultório. E, para todos eles, é crítico a perda desses dados. Então, as informações são muito mais no boca a boca. Como é que você faz? Como é que você se protegeu? Olha, eu tive esse problema. Mas não existe uma preocupação como deveria, que essa preocupação é justamente sobre a invasão da privacidade do nosso paciente. Mas eu vejo isso, eu trabalhei no servidor público estadual, 28 anos, eu fui bucomaxilo, fui cirurgião do servidor. E lá nós tínhamos uma base de dados. Inicialmente, há 30 anos atrás, aquilo era feito na mão. Depois passou-se lentamente para computador e depois se torna escravo do computador. A partir do momento que você tem isso online, não existe mais nenhum mecanismo de proteção que possa preservar a esses dados. Hoje se fala muito em nuvem, em guardar, fazer o seu backup numa nuvem, fazer o seu backup físico, então numa empresa pequena. A minha empresa é extremamente pequena, o meu consultório é pequeno, atendo lá alguns pacientes, mas mesmo assim eu dou uma importância muito grande de que esse backup, ao ser feito, seja retirado do computador, e eu tenho isso fisicamente na empresa guardado. Mas eu também tenho um backup feito numa HD externa em que eu levo e carrego comigo para casa. Por quê? Porque hoje eu sei da extrema importância que é você manter sobre seu domínio tudo aquilo que você trabalhou durante a vida toda e está tentando proteger. O investimento em TI, o investimento em proteção de dados, é uma agenda que até então não pertencia ao nosso dia a dia. Não estava na ordem do dia, né? Não estava na ordem do dia. Mas isso é tão importante quanto o momento que nós estamos vivendo. Porque, veja, eu estou na crise, eu já não estou bem, eu não estou recebendo bem, está diminuindo tudo. E, além disso, eu estou sendo sequestrado virtualmente? Vamos nos proteger. E aí, eu volto a chamar a atenção do seguinte: hospitais, clínicas, não só de odontologia, mas clínicas particulares, médicas, laboratórios, todos esses organismos físicos são importantíssimos para o paciente que os busca. Então, essa credibilidade deve ser resguardada. Deve-se abrir realmente uma agenda muito forte, quer seja com propaganda, quer seja pelo menos para a pessoa que recebe esses dados, está garantindo àquela que lhe fornece que aquilo está sendo manipulado com a devida segurança que merece.
Excelente, obrigada pela entrevista, doutor. Muito obrigado a você pela oportunidade. Que ótimo. Eu Vamos estarei falar sempre à disposição. outras oportunidades sobre um assunto tão importante, num setor tão crítico para todos nós. Obrigado mesmo. Muito obrigado pela oportunidade, Graça. Encerramos, então, o terceiro bloco da nossa entrevista. Nos acompanhe, teremos outros temas sendo abordados na TV Decision sobre segurança da informação. Até lá!